Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim sempre poder comentar alguns parágrafos da mensagem do profeta e eu sempre espero que isso contribua para ajudar de alguma forma. Não estamos aqui como absolutos e que temos todas as respostas. Temos grandes ministérios operando hoje no nosso país e homens que são usados por Deus e que têm uma grande página de serviço e todos nós estamos trabalhando, procurando um ajudar o outro e cada ministério completa o outro e eu espero que essa pequena conversa possa também ajudar. Veja, nós somos aconselhados no livro de Apocalipse, na carta à igreja de Laodiceia, a última carta, veja, referindo-se a esse tempo em que nós estamos vivendo, referindo-se ao tempo em que a igreja seria cega, miserável, pobre, nua. Então o Espírito aconselha, veja, capítulo 3, verso 18, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Essa é a palavra que tem sido provada. Veja, para que te enriqueças e vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Então esse colírio evidentemente é o Espírito Santo e o Espírito Santo também é chamado de o poder vivificador, vivificar os nossos olhos espirituais. Claro que não é os olhos naturais, né? São nossos olhos espirituais para ver o cumprimento da palavra nos nossos dias. Veja, em São João capítulo 21, antes de Jesus ascender aos céus, ele estava dando suas últimas instruções, comissionando os seus apóstolos, e num diálogo entre Jesus e Pedro, e João estava ali como assistente, Pedro pergunta para Jesus o que seria a respeito do futuro de João. Ele era muito novo, mais novo dos apóstolos. Veja, então, em São João 21, verso 20, nós temos esse diálogo. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Todos nós sabemos que era João, o apóstolo do amor, né? E que na ceia se recostara também sobre o seu peito. E que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste o que será? Ele fez essa pergunta porque Jesus tinha dito para ele qual seria o futuro dele, como chegaria o final de sua vida e assim por diante. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Então aqui temos algo muito grande. João representa a igreja que estaria viva para a hora do arrebatamento, baseado nessa declaração. Se eu quero que ele fique até que eu venha. Então João representa a igreja que receberia os mistérios da palavra. Por isso João representa a igreja em Apocalipse 10, quando o anjo disse a ele, vá até o anjo e toma o livrinho e coma-o. Essa é a igreja de hoje. Então Jesus aconselha para ungir os olhos com colírio para que vejas. Ver o quê? Ver o mistério de sua vinda. Ver o mistério do sétimo selo. Ver o mistério dos 7 trovões do Apocalipse 10 para poder se aprontar para a hora do arrebatamento. Essa é a igreja do tempo do fim. É aí onde nós estamos. Veja, temos uma escritura em Apocalipse 10, verso 8. E tornou o anjo a falar comigo. Então houve um período de 40 anos de silêncio. A mensagem tinha sido pregada, mas não podia ser entendida. Não porque ela era muito difícil, era porque o Espírito Santo não estava ainda ungindo os nossos olhos. Mas hoje os nossos olhos estão ungidos para ver o mistério de sua segunda vinda. Apocalipse capítulo 10 é o mistério do sétimo selo. Mateus 25 é o mistério do sétimo selo. E o sétimo selo está dividido em 3 partes. Veja, o mesmo Senhor, o mesmo que subiu, o mesmo que andou aqui há 2000 anos atrás, o mesmo Senhor descerá do céu
com alarido. Essa foi a mensagem. Voz de arcanjo. Agora é o Espírito Santo, Jesus Cristo, o arcanjo. As 7 vozes. A mensagem reuniu todas as mensagens dos 7 mensageiros numa mensagem só, para revelar o mistério da sua descida, a encarnação da palavra. Veja, os 7 trovões, as 7 vozes, a palavra falada, como Paulo disse, vocês são as cartas escritas pelo Espírito Santo nas tábuas do vosso coração. O que é a igreja? A igreja é a palavra falada, a igreja é o haja. Cada mensageiro foi a voz de Deus. Cada um dos mensageiros escreveu nas tábuas de carne a palavra. E agora, no tempo do fim, veio a plenitude, toda a palavra agora. Todas as 7 mensagens reunidas numa só, para gerar o corpo vivo do arrebatamento. Para gerar agora a palavra manifestada. Cristo em vós, a plenitude, para trazer os mortos que estão na sepultura e, por conseguinte, o poder para transformar a igreja que está viva e juntos subir para encontrar o Senhor que está nos ares. Não vamos encontrar o profeta. O profeta tem que ressuscitar. Ele faz parte da 7ª era, ele é a 7ª lâmpada, o 7º castiçal, que já dormiu com todos daquela era. Nós hoje estamos na era da noiva, é a era da pedra angular. Nessa era não tem homem, é o Espírito Santo, a pomba. Não há mais o ministério de um homem só. Terminou, o último foi o 7º anjo. E agora é o Espírito Santo que segue a mensagem, a cabeça. Veja, aquele anjo que Josué encontrou do outro lado do rio. Esse é a cabeça, a união invisível, Cristo em vós. Veja, o poder da palavra. O anjo instruindo Josué como ele devia operar nessa 3ª etapa. Então Josué rodeou Jericó com o poder da palavra falada. No último dia, veja, foram 7 vozes e as muralhas caíram. O poder de Satanás caiu. O poder do inimigo foi derrotado. O que fizeram os 7 selos? Desmascararam o diabo, derrotaram Satanás. Veja, o profeta, o anjo de Malaquias 4, ele soube como nos tirar do sistema religioso, como nos tirar da sepultura religiosa. Ele soube como desfazer os dogmas, desfazer os credos, desfazer a filosofia, desfazer tudo o que as denominações juntaram aqui no tempo do fim para formar suas denominações. Ele tira para fora uma igreja para levá-la de volta ao poder pentecostal do Espírito Santo. Veja, não para uma organização, mas para o poder, para a vida. Minhas palavras são espírito e vida, disse Jesus. Então, na mensagem ao nascer do sol, veja, referindo-se a esse poder que precisa ungir nossos olhos, essa igreja viva para a hora do arrebatamento, João foi vivificado para ver a sua segunda vinda. Jesus disse, repetindo, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Ele ficou vivo para ver a sua segunda vinda, e isso é o livro de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Veja, João o revelador foi cheio completamente com o poder vivificador. Ele se pôs de pé e viu o fim desde o princípio. Isaías também foi cheio do poder vivificador. Ele se pôs de pé e viu o milênio e muitas outras coisas. Foi o poder vivificador. E se o Espírito que levantou a Cristo dentre os mortos habita em vós, também vivificará os vossos corpos mortais. Romanos 8, verso 11. Recordem, o poder vivificador, observem bem o que temos visto neste dia. O poder vivificador tem chegado até nós para abrir os 7 selos. Que foi aquilo? Foi acaso a inteligência de um homem? Não, foi o poder vivificador de Deus. O poder vivificador de Deus nos predisse que isso sucederia. O poder vivificador fez com que o mundo testificasse que isso é a verdade. O anjo do Senhor, o qual lhes tenho dito que está nessa coluna de fogo. O poder vivificador permitiu que o mundo testificasse que é a verdade. E nisso, eles não sabiam o que era, e nós, o que estávamos vendo-o da maneira correta, vimos que era o nosso Senhor. 2 anos depois,
da fotografia, veja, daquela constelação, o anjo disse ao profeta: vire a foto para a direita. Veja, tem um ângulo certo. E só Deus para mostrar qual é o ângulo. Eu não posso, ninguém pode, só o Espírito Santo. O poder vivificador, o poder para trazer a fé para o arrebatamento, o poder para mover a igreja, o mistério dos 7 trovões. Veja, foi Ele quem abriu esses selos. Ele é esses selos. Porque toda a palavra é Cristo. E Cristo é os selos que foram abertos. Então, o que foi a abertura dos selos? Foi a revelação de Jesus Cristo. Eu tenho dito nas últimas conversas. Às vezes, nós queremos conhecer muito do livro e muito pouco do autor do livro, quando deveríamos nos esforçar para conhecer mais do autor, mais da obra dele aqui no tempo do fim, sua natureza, seu caráter, seu plano redentor. Veja, o véu atrás do qual ele estava escondido. Veja, os mesmos 7 anjos representam as 7 eras da igreja. Não li em Mateus 16 que ele viria na glória do Pai com os seus santos anjos? 7 anjos, formando a peruca branca. Tudo foi completo e nós nem o podíamos entender. Foram aqueles, referindo-se aos outros, aos cientistas, aos fotógrafos, os que tiraram a fotografia. Não fomos nós. E ali estava ele parado, o juiz supremo, mostrando que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Que tremenda identificação. 203. O poder vivificador fez isso por nós. O poder vivificador nos permite ver a sua vinda. A mensagem é Terra Santa. Você precisa acreditar, precisa de crer. O poder vivificador nos resgatou da morte e nos trouxe a vida. O poder vivificador dá discernimento para saber o que tem a gente que fazer e para saber o que fazer, para saber o que você fez e o que não devia ter feito e o que deveria ter feito. Veja, como também o que será. O poder vivificador nos dá todas essas coisas. Nosso Senhor Jesus Cristo estava tão cheio do poder vivificador que ele foi todas essas coisas em um. Ele foi tão cheio do poder vivificador que até disse isso: derrubar este templo e em 3 dias o levantarei. Que tremenda confiança no poder vivificador. Cada tipo da Bíblia foi cumprido em Jesus, cada mistério. E hoje, na verdadeira igreja. Cada tipo que se refere a ela no Velho Testamento tem se cumprido aqui no Novo Testamento. Ela estava em Ruth, ela estava em Esther, ela estava em Raabe, ela estava em Maria, ela estava em Sara, ela estava em Tamar. Cada tipo desse, representando a verdadeira igreja. Que o poder vivificador possa ungir nossos olhos para alcançar a fé de arrebatamento. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.